Estamos em dezembro e com ele estão chegando as tradicionais festas de final de ano. Seja no Réveillon ou no Natal, as famílias já começam a se organizar e também decidir aquele cardápio para a ceia. Sempre, é claro, ficando em dúvida em qual vinho escolher para cada momento. Então, no episódio de hoje, vamos falar dos principais pratos para essa época e também falar sobre harmonizações. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala de vinho para as festas de final de ano. Sem afetação. Esse episódio, então, é dedicado para aquelas pessoas que estão aí decidindo o cardápio do Natal, do Ano Novo. Eu vou fazer Chester, vou fazer um peru, ave natalina, carne de caça. E aí, a gente cai lá no vinho. Só querem saber de espumante no Natal e no Ano Novo, mas não é só assim, né, Cid? Tem muitas possibilidades, né, para combinar com o cardápio de Natal e também de Réveillon. Então vamos te dar dicas para saber o que dá para fazer. Eu acho que a principal dica pra gente falar de vinho pro Natal, ceia do Natal, tá lá a família reunida, as pessoas lá com expectativa, entregando presente, tem o tio que faz a piada do pavê pra comer, né, camiseta do Flamengo, tá lá. O que tem que levar em consideração, será, pra comprar um vinho, pra comprar um espumante? Para muitas pessoas que estão reunidas, temos aí diferentes gostos, paladares, né, é um desafio. É difícil achar um vinho para combinar com um cardápio tão amplo, então normalmente na ceia tem ali peru, chester, tem cordeiro, tem bacalhau, tem de todo tipo de comida. Então não vai ter um vinho só específico que vai combinar com isso tudo. Então tem que tentar achar uma média ali, um vinho médio ali, que vai combinar pelo menos com a maioria das coisas ali. Mas agora, harmonizar de maneira plena uma ceia de Natal é bastante difícil. Bastante difícil e bastante caro também, eu imagino. Porque eu acho que no Natal a gente não tem também tantas pessoas que estão acostumadas a beber vinho. Nos nossos encontros semanais lá com os amigos, a gente tem amigos que gostam de vinho. Com a família vem um monte de gente, né? Que não estão habituadas no nosso dia a dia gastronômico, vamos falar assim. E aí tem que ir com calma, ir com tranquilidade para escolher. Você que é mineiro, Sidney, o que é lá tradicional em Minas Gerais, Natalzão, a ceia com a família, que pratos aí? Um prato que não pode faltar, um baita de um leitão à pururuca, né? Leitão, o porquito? Um porquinho à pururuca na ceia de Natal é de lei. É de lei. E ele é feito inteiro, ele? Normalmente a banda, ou um pernil, ou inteiro mesmo. Normalmente é o leitãozinho, né? Pega ele inteiro, leitãozinho pequenininho ali, assa e dá aquela pururucada, aquilo fica uma loucura. É isso, é coisa boa, hein? É coisa boa. O que tu indicaria pra beber, então, com um leitão pururuca? Cara, um bom espumante de método champenoise, um champanhe, um espumante nacional desse aí, com mais corpo, com mais estrutura. Vai ficar muito bem com a gordura do leitão, né? Ficaria perfeito. Agora, se for pensar, ou tinto, por exemplo, os vinhos da região do Dão, que tem acidez alta, os vinhos da região do Douro, então tintos com mais acidez, os barberas italianos, então esses vinhos com mais acidez, bastante tanino, porque tem bastante gordura aí, né? Mas numa ceia, se a gente for pensar numa mesa farta assim, a gente pode buscar 2 ou 3 tipos de vinhos que vão se completar ali. Então, por exemplo, você pode escolher entre o branco ou o espumante, porque meio que eles se assemelham ali, então então é besteira escolher branco e espumante, eu não colocaria. Escolher um branco ou um espumante bacana, que seja gastronômico. Um tinto leve, para aqueles que não gostam muito de vinho, não estão muito acostumados, mas também esse tinto leve vai ficar bem com aquelas aves mais delicadas, como o peru, que costuma ser feito com receitas mais delicadas ali, um peixinho, um arrozinho de passas ali, e vai completar esse tipo de prato, e você pode ir se guiando com isso. Primeiro toma o espumantezinho, vai para aqueles pratos mais adequados para o espumante, depois vai para o tinto leve, vai naqueles pratinhos ali, comendo um pouquinho de cada ali, daqueles pratos que combinam com tinto leve, e um tinto potente, um tinto estruturado, que para poder suportar o cordeiro, suportar essas aves mais fortes, como fazão, se tiver, né, um pato, essas coisas. Então
3 tipos de vinhos diferentes aí, um espumante ou branco, um tinto leve, um tinto potente, vai dar para encarar a ceia toda. Porque geralmente essas ceias, nessas jantas maiores, são vários os pratos principais, né? Tem a família se divide, um leva a salada, aqui leva a guarnição, o prato principal, sobremesa, né? Então, às vezes é difícil, porque às vezes nem sabe o que vão comer, né, no dia, né? Tem que apostar em coringas. Todo mundo come um pouquinho de tudo, então come aí bastante, que tá. né? Aí você pode criar um critério para comer um pouquinho de tudo, né? Você pode, enquanto o pessoal tá chegando, vai tomando espumantezinho, petiscando ali. Então, você pega ali, por exemplo, o salpicão, fica legal com espumante. Salpicão é gostosíssimo. Fica show de bola, porque tem aquela tendência ao doce, tem aquela maionese que é gordura, né? Às vezes de frango, né? Aquele salpicãozinho de frango desfiado ou com outros componentes ali. Quando coloca no canudinho também. Sim, então, show de bola. Então com espumante fica legal. Então, Espumante brute. Espumante brute, sempre seco. Semi-seco. Mas pode ter também um moscatel, por exemplo, ou um espumante moscatel, ou um moscatel de Setúbal, ou um vinho do Porto, para a hora dos doces, né? Pra sobremesa. Já vamos chegar lá, Vamos começar pelas entradas, então. É o salpicão, o canudinho, que mais? Temos aí um pãozinho, a torradinha com patê, né? Com Maionese. maionese. Saladas, né? Normalmente lá tem 2, 3 tipos de salada. Empadinha, salgadinho, né? Espumante. Vai, carta marcada. Carta Espumante marcada. brute. Isso. E pode até organizar a mesa dessa maneira. Bota a entrada, as taças do espumante. Aí depois vai indo, quem sabe. Mais ou menos isso, Mais ou menos isso. Pelo menos ali dá para organizar, né? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E os doces ali, então já fica meio que organizado ali, fica mais prazeroso. Se for uma turma que gosta de vinho e tem um pouco mais de informação de vinho, já vai ficar tudo implícito ali, né? Se não for uma turma que não gosta tanto de vinho assim, tá tudo certo. Se chegar e quiser tomar o tinto direto, deixar o espumante para depois, né? Vai da pessoa, hein? A harmonização é até dispensável, assim, né? O importante é comer o que gosta, beber o que gosta, mas para quem que se quiser usar um pouquinho mais de critério aí na hora das escolhas, vai ter mais prazer, né, durante o ato. Tô tentando lembrar, você falou aí do prato mineiro, tô tentando lembrar um prato do Rio Grande do Sul, não tem, eu acho, assim, não tem, Tem menos opções, né, gente? É o churrasco. É carne sempre, né? Sempre tem carne. Mas é que a cozinha mineira, ela se difere do resto do país, né? Você vai para São Paulo, por exemplo, é o guisado, é o virada paulista também. Não tem tanta coisa assim. Aí no sul aqui é o churrasco, é o carreteiro, tudo derivado do churrasco. Da carne, né? Aqui na região de Blumenau a gente tem também uma tradição germânica, né? Temos algumas coisas diferentes. Mas a quantidade de opções ali de pratos típicos não são tão grandes. O churrasco também aqui impera. Aqui, por exemplo, algumas regiões tem o como é que chama aquela ave? O marreco? Marreco, sim. Que é legal, bacana. Marreco recheado, né? Marreco recheado, show de bola. Come-se muito bem, mas não tem muita coisa além disso. O joelho de porco poruruga também. Né? É isso. Aí você vai... Né? Sim. As linguiças. Aí você vai pra Minas, por exemplo. É tutu de feijão, é dobradinha com feijão branco, é língua bovina, é pescoço de peru, é... feijão tropeiro. Tropeirinho. É muita coisa, Muito né? queijo também. Tem comidas específicas de beira de estrada, pra você ter ideia, que só encontra em beira de estrada. Então, tem o pão de queijo, tem os queijos que não são... Minas não vive só de queijo canastra. Tem muitos tipos de queijo, assim, uma variedade imensa, com mofo branco, com mofo azul, pra você ter ideia, é muita coisa. Minas tem vinho, produz vinho também. Então, dependendo da região, essa variável aumenta, né? Então, junta normalmente os pratos típicos de cada região com os pratos natalinos, né? Então, a mesa cresce bastante. Então, é difícil achar um vinho ou 2 vinhos específicos aí para combinar com tudo. Mas tem algo que não dá para deixar de falar. Panetone. Como é que você faz aí o panetone? Porque o panetone pode ser servido como uma sobremesa, mas ele é uma entrada, também fica ali, né? Cortadinho, frutas cristalizadas. Aí tem o chocotone também, que é mais para criançada ou para quem não tem um paladar muito adequado às frutas. Isso é difícil. Eu iria no espumante também. Um moscatel. Moscatel, ou então um demi-sec. Quem combinar panetone
com um bom panetone, com um bom moscatel, Vai bem, né? nunca mais vai combinar nada diferente, vai viciar, porque fica muito bom. Fica bom Muito mesmo. bom. Porque a doçura até se equivale, mas eu acho que as frutinhas, elas dão uma acidez ali junto, que eu acho que vai ficar bom. Sim, aumenta também a tendência ao doce, porque tem bastante amido, as frutas secas também uma tendência ao doce, isso tudo combina com doçura e com acidez também, né? Que é o que o nosso moscatel brasileiro aqui tem bastante. Aqui nós temos aquele tradicional Stollen também, não sei se você já comeu. É um panetone um pouquinho diferente, né? Ele é mais redondinho assim, tem a massa é com canela, é uma É um delícia. pouco mais também. pesadinha, né? Eu iria com o mesmo vinho, moscatel. Mesmo vinho. Moscatel brasileiro, de preferência. Brasileiro. Tem os asti também, que é a mesma pegada, né? Que os moscatéis brasileiros são feitos imitando os asti espumantes da Itália. Então, e fora da Itália só tem equivalente no Brasil. Então, tanto o moscatel, espumante feito com moscatel, seja o italiano, seja o brasileiro. Uma dica de espumante moscatel bom que eu tomei esse ano e assim é espetacular, porque a gente sempre tem receio, é moscatel e etc. Às vezes não sabe beber, mas um espetacular espumante prêmio da Casa Valduga, Sidney, espetacular. Quando eu provei foi com uma receita de sorvete que levava um pouquinho de moscatel também ali na receita, mas assim, muito, muito bom. É a dica que eu dou. Só tem preconceito com vinho doce quem não sabe usar o vinho doce no momento certo. Porque, de fato, você tomar uma garrafa inteira de um moscatel é enjoativo. Não consegue. É cansativo. Na segunda taça já vai descer quadrada. Mas não é para tomar uma garrafa, é para tomar 1, 2 tacinhas acompanhando um prato adequado, ou seja, a sobremesa. Pode comprar em menor quantidade? Sim. Vai comprar lá 5 tintos, 3 brancos, 1 moscatel. Se tem 10 pessoas, é uma garrafa. É uma garrafa. 15 pessoas, 2 garrafas. Para cada um tomar uma taça junto da sobremesa ali. E pronto. Ou substituir a sobremesa. Quem não quer uma overdose de açúcar, toma só a tacinha de moscatel. Faz o brinde. Já faz bem ali o papel da sobremesa, entende? Então não é para isso. Não é para tomar o tempo inteiro. Senão é complicado, é enjoativo. É mesmo. Eu lembro quando eu comecei a tomar espumante, era só moscatel, eu adorava, mas depois a gente não consegue mais. Pois é uma razão a menos para ter, uma razão a mais para não ter preconceito, porque Sim. o vinho doce é sempre a porta de entrada pro mundo do vinho. Todo mundo. Então essa é a minha dica, o espumante prêmio da moscatel da Valduga. Não sei se você também tem algum que tá no seu coração, assim, de moscatel. Os da Valduga acho que não precisa de mais nada, né? Os espumantes da Valduga são muito bons. Os moscatéis deles têm um pouco mais de acidez do que o normal, o que torna o moscatel ainda menos enjoativo, mais palatável. Show de bola. Show de bola, show de bola. A garrafa retorcida, aquele A Donguerino tem também um moscatel bom. Donguerino. E baratos e bons. De repente alguns testes de Pinto Bandeira, agora que temos a nova denominação de origem de Pinto Bandeira, da família Gás também, né? Não lembro onde a Donguerino está estabelecida. É para aqueles lados lá. Lá na Serra. É. Saímos do panetone, das nossas entradinhas, então eu acho que não esquecemos nada das entradas, né? E eu quero chegar no... Tem a Colomba Pascal, mas também... Colomba Pascal, mas é tem verdade. a mesma pegada do panetone, é o mesmo critério. Foi o mesmo critério. É moscatel. Prefere panetone ou chocotone? Na panetone, eu sou meio tradicionalista. Igual pizza, né? A pessoa inventa pizza de sorvete, eu acho aquilo um absurdo, cara. Dá vontade de prender o pizzaiolo. Com ketchup, né? Pizza de chocolate, eu acho aquilo um absurdo. Eu gosto do panetone tradicional também, ou um chocotone tradicional, mas às vezes você vai comendo, tem umas lojas de chocolate que são famosas no Brasil, você vai lá e tu abre, é trufado. Aí tu abre assim, é um pão e um ganache no meio, assim, eu acho que isso é... Exagerado, né? Já estamos destoando, O né? chocotone ainda vai, mas com a quantidade certinha de umas chocolate ali. gotinhas ali e tal, não acho pode deixar de ser pão, né? Não pode deixar de ser pão. Senão bolinho, descaracteriza, Um bolinho natalino. Eu acho que um outro prato característico do Natal e que ame ou odeie, arroz à grega. Arroz à grega, outro prato bom para espumante, olha. Muito amido, tem também aqueles mesmos ingredientes do panetone, que passas ali, né? Fruta seca, Sim. né? Que mais que vai no arroz à grega? Vai... Queijo. Vai, queijo, vai? Um legume, né? Uma vagem, vai um milho, uma coisa assim, maçã, Cenoura, azeitona não, azeitona. não lembro agora. Mas vai com frutas cristalizadas também, né? Cristalizada, sim, a passa, né? Uva passa, A uva passa, né? Total. Cara, espumante, bastante amido, esses vegetais que estão tendência ao doce também, as uvas passas, espumante brute nesse caso. Espumante brute. Começa na entradinha e vai, então é uma
dá pra dizer assim, é uma sequência pra você ficar, galera. Vou fazer talvez um panetone para entradinha e tal, já segue no arroz à grega, que fica na mesma sequência, né? Isso aí. Se quer harmonizar a ceia, tem que pensar de maneira Coesa, né? setorizada aí. Então, tem que organizar a mesa de uma maneira organizada para que os que combinam entre eles fiquem mais agrupados ali para poder você seguir uma lógica. Se harmonizem também. O pessoal faz bastante arroz de forno, não sei se te conhece. Isso. Gostoso também, faz muito tempo que eu não como, é legal. Também. Acho que a última vez que eu comi era criança. Uhum. Tinha uma tia que fazia. Então, olha, aqueles diversos tipos de arroz, as aves mais delicadas, chester, peru, frango, que mais? Aquela bacalhoadazinha, aqueles peixinhos e tal, bota na primeira sequência, né? Os queijinhos. Torta fria, pão quente. Pão quente. Não, pão picante aqui, eles chamam. Espumante também. Aquilo lá é difícil eu colocar com vinho tinto assim, né? Porque ele é o quê? Ele é um pão de forma, né? Ele é cortado na horizontal. Acho que aquele é nata que eles usam. Não, eu chamo maionese por fora. Aí tu Maionese. recheia com frango ou com legumes e maionese por fora. Espumante. Espumante, né? Espumante ácido. Tem lá em Minas esse aí ou não? Não. Eu vim conhecer isso aqui, cuca, eu vim conhecer aqui. A cuca também, é verdade. A cuca também tá sempre no Natalzinho, a cuca cortadinha lá de Sim. entrada. Aí coloca lá no final da mesa, né? Lá no final da mesa. O pessoal come, é verdade. Mas Pro moscatel. Com moscatel. E a torta fria, o pão picante, um brute. Um brute, brute, isso. né? Na Aquela ponta. untosidade da maionese, né? Consegue equilibrar Sim. com o brute, a acidez. Maionese ali, aquela composição química dela não fica bom com tinto, não. Tem que ser com espumante ou branco. Então, na ponta da mesa ali, para início da noite. Ai, a gente fala de comida de Natal aqui, dá uma fome desgraçada, hein, Cid? Ainda mais no horário que nós estamos gravando aqui. E aí, passamos... Tô imaginando a nossa mesa da ceia no mundo do vinho. Né? Temos lá temos o panetone, a pão picante, torta fria, o arroz à grega. O que vem depois? Aí tem os peixes ali, tem gente que gosta de salmão, bacalhau, tudo nessa ponta, né? Cuscuz, quem não abre mão de um bom cuscuz, os nordestinos que nos assistem aí. Fica legal, bota na ponta da mesa ali, com os espumantes. O intermediário, então, lombo, as partes do molho? Suíno ali, né? Normalmente o lombo é servido com molho mais agridoce e tal. Faz um intermediário aí entre o espumante e um tinto leve. Um cochilhone de frango também, com molhinho com ricota, com espinafre, alguma coisa assim. Isso, a lasanha, que lasanha. você citou. O que mais? Aquelas aves um pouco já de caça, como a codorna, como o fazão, como o peru, o peru não, o pato. Pato, marreco. Marreco. Então essas carnes são mais estruturadas, têm um gosto mais forte. Aí pro tinto mais delicado, pro tinto leve. Como é que a gente pode fazer assim? Pô, tem lá a ave, às vezes a ave ela vem... ela é assada, só ela, com uma farofinha e tal. Às vezes ela é feita no molho. E aí? Tem que harmonizar, fechar a harmonização com a carne, a proteína, ou tem que somar o molho na hora de escolher? Tem que somar. A receita é mais importante ou tão importante quanto o tipo de carne. Então você tem um filé, por exemplo. Eu gosto de citar esse exemplo, fica didático. Um filé, pega ali uma posta de filé, grelha ele, bota um arrozinho de amêndoa. Vai colocar qual vinho que coloca? Pode ser um branco potente, apesar de ser carne. Agora pega esse mesmo filé, corta ele em tiras, grelha, joga ali um cogumelo, um arroz arbóreo, bota um vinho ali, faz um risoto, mudou totalmente. Mudou. É a mesma carne, é o mesmo tipo de carne, só que a maneira de cocção, a composição da receita, o tipo de ingredientes que vão na receita, alterou totalmente a receita. Então, viu como que é mais importante, ou tão importante quanto o tipo de carne, a maneira de cocção e a composição da receita, e guarnição e tudo. Então, a gente não pode se basear só pelo tipo de carne na hora de fazer casamentos. É o casamento. Né? E no caso das aves, da mesma maneira, depende da receita. O tipo de, por exemplo, um frango é diferente do fazão, é diferente do marreco. Mas o frango feito de um jeito vai precisar de um vinho, o frango feito de outra maneira vai precisar de outro vinho. Um cochilhone no molho branco, por exemplo,
Vai precisar do quê? De um tinto leve? Um chardonnayzão. Um chardonnay É, pegado, porque né? muita gordura ali, né? Do molho branco, do creme de leite, do tinto de queijos. Agora o conchiglione, ao molho sugo. Um chiantizinho, um valpolicella, um tinto mais leve, com acidez alta. Então, o molho mudou todo o contexto aí. Mudou todo o contexto. Fique ligado. Então, essa eu acho que são os molhos mais tradicionais, né? Sim. Ou uma lasanha bolonhesa. Exatamente. Então, por exemplo, tem duas massas. Tem uma massa com molho branco, bota no primeiro grupo os espumantes. Tem a lasanha, tem que seja ela uma bolonhesa, seja uma lasanha de cogumelos e tal, bota no grupo intermediário para tinto leve. Aí faz a sequência. Exatamente. Lombo, filé mignon suíno, carpaccio, essas carnes, esses pratos de média intensidade, deixa aí no intermediário para a hora que estiver consumindo tinto. Eu fiz já salmão com molhinho rosé e alcaparras. Vou no brancão, no chardonnay, ou eu já vou num sauvignon blanc, num... Salmão com alcaparras. Com alcaparras e o molhinho rosé. Eu iria no branco, por conta dessa quantidade de Mas vou no de sauvignon gordura. blanc, ou vou no Riesling, ou vou no chardonnay mesmo? Eu iria alcaparra, bastante sal ali, né? Tem um azedinho junto, né? Eu iria no chardonnay, Chardonnay. por conta dessa acidez da alcaparra e tal, para não brigar muito com o Riesling e com o Sauvignon Blanc, que já tem muita acidez. E aí, ó, salmão é um pratinho legal pro Natal. E salmão, ele tudo que vem do mar, dificilmente vai combinar bem com tinto. As pessoas dizem que o bacalhau harmoniza com tinto, porque bacalhau é bacalhau, não é peixe nem carne. Só que tá errado, por conta mesmo que o bacalhau seja fresco, não seja no sal ali, ele já vai ter altos teores de iodo na carne. E é salgado. E o iodo, ele sai no braço com tanino. Vai dar sempre aquele gosto metálico na boca. É igual o sushi com tinto. É isso aí. Por conta do sushi, tem, por exemplo, alguns pratos feitos com peixe branco ali e tal, alguns... Mas na grande maioria é animal marinho, né? Peixe, salmão, atum, tudo com bastante iodo na carne. Salvo exceções. Por exemplo, uma exceção é o polvo. Que não sei lá por quê, que o polvo é um dos poucos animais marinhos que ele retém pouco sódio. Sabe? Então não tem tanto sódio. Então a harmonização clássica do polvo é com vinho tinto. Mas é uma exceção. 99% das vezes, tudo que vem do mar, o ideal é combinar com vinhos que não tenha tanino, ou tenha níveis de tanino muito baixos. Um arroz de polvo é bom, né? Excepcional, tá louco. Excepcional. Com Pinot Noir, com Nebbiolo, fica... Eu experimentei com a galera do IGA aqui, do Instituto Gastronomia das Américas. Excepcional um arrozinho de polvo. Não sei fazer, deve ser um pouquinho difícil o ponto do polvo, assim, pra acertar. O ponto, sim, porque o tentáculo, ele tem bitolas diferentes, assim, né? A ponta, mais grosso. Então, é tipo cozinhar feijão, porque o feijão a gente come errado, né? O ideal é ele estar ao dente, né? A gente come desmanchado. E acertar o ponto dele de maneira homogênea é complicado, quando você quer fazer feijão do jeito certo. Então, mas não é tão difícil de fazer. É mais difícil acertar o ponto, mas não tem tanto... Bota uma pimentinha na água, bota ali umas folhas de louro, cozinha ele nessa água e depois o tempero na sauté ali, na hora de finalizar. Na hora de finalizar, a pimentinha, tudo ali vai junto. Tem um prato, olha só, eu acho que é um desafio a gente fazer uma harmonização, porque, desculpa, não é um prato que a gente não é uma carne que a gente tenha todos os meses, que vem mais no fim do ano, e tem um molho ali que eu tenho uma combinação que é controversa. Tender com abacaxi e farofinha. Eu acho que essa é mais tem que pensar um pouco mais, né? Sim, porque o que mais vai sobressaltar aí é a farofa, né? E o molho, né? Porque o tender é bem neutro. O tender é neutro. Tem uma carne suína, o tender é tipo um presuntão, assim, né? Faz tempo que eu não como tender também. Pratos, no caso, a característica principal desse prato aí é a tendência à doçura, né? Doçura por causa da... Prato bem doce e tal. Ácido também. Precisa de vinho alcoólico, cara. Vinho branco alcoólico com acidez baixa. Vinho redondo. Talvez um vinho aromático ou semi-aromático, como um Viognier, um
um Gewürztraminer do Novo Mundo, principalmente com acidez, com álcool mais alto. Olha aí, colocamos um Gewürztraminer na mesa, então. Por conta daquela falsa sensação da doçura que o Gewürz, que o Viognier tem. Um Torrontés, que é mais fácil de encontrar, do Novo Mundo, assim, que tem bastante álcool. Com 14% de álcool ali, vai ficar legal. E um Chardonnay clássico, não? O Chardonnay, sim, dá para colocar também. E é complicado por conta, ao mesmo tempo que o molho tem tendência à doçura acentuada, ele tem uma tendência à acidez também muito acentuada. E se colocar vinhos muito ácidos, apesar de que precisa de acidez no vinho para ir contra a tendência à doçura do prato, só que aí se colocar muita acidez com acidez vai brigar. Então é melhor optar por vinhos mais alcoólicos. Vai ficar uma semelhança complicada, né? Semelhança complicada. E aí, Sidney, a nossa mesa tá ficando farta, hein? Vai ficando farta. O panetone, o arroz à grega, a torta fria, o entradinha, o cochiglione, o tender. Prato principal, né? Agora tá chegando na hora. Sim. Aí é a hora que chega o leitão, a pururuca. É a hora que a galera tá esperando, assim. Aí tu pega o prato, né? Tu bota tudo num cantinho. Aí tu deixa um brancão assim na frente. Agora vem aqui. É a hora da paleta de cordeiro. Aí pega pesado, do churrasco, do filé. Olha que classe, a paleta de cordeiro. Lá no Rio Grande falava assim, o espinhaço de ovelha. Espinhaço de ovelha? O espinhaço de ovelha pra fazer. Daquela que é de, como é que é? De lamber o bigode. Engraxar o bigode. O nome não importa, o que importa é a iguaria. O sabor, né? E a iguaria, a carinha de ovelha também vai muito bom bem. demais. Pô, a carne de ovelha é um desafio também da gente conseguir harmonizar ela, né? Sim, aí depende da parte da ovelha. Então, por exemplo, o pernil é mais seco, não tem gordura. Já a paleta já vem com partes mais gordurosas ali, já muda o vinho. O carré. Então, para um pernil, você pode botar vinhos mais esféricos. Por exemplo, um Malbec, um Super Toscano, um Cabernet Sauvignon, um Bordeaux, que não é tão esférico, mas encara bem um pernil de cordeiro. Já a paleta, por exemplo, aquela parte completinha ali, né, uma banda de ovelha, já tem gordura. Então já tem lugares ali que já vai ter mais gordura, entremeado com a carne. Aí já precisa de um Barbera, de um vinho com alguma acidez, como por exemplo um Taná, já com um pouco mais de corpo e um pouco mais de estrutura. O Barbera, o que dá pra indicar de Barbera, assim, que seria bacana? É difícil de encontrar às vezes, né? O ideal é buscar na Itália, né? Ali na zona do Piemonte, mas se encontra bastante, cara. Na Battaziolo tem uns Barberas legais, tem da Decanter ali um chamado Belcore, que é um Barbera bacana, bem gastronômico. Tem coisa boa. Nunca tomei Barbera, achei. O que é mais fácil de achar, um Nero d'Avola da Sicília. Costumo encontrar vinho barato e de bom padrão. O Barbera não é o mesmo Nero d'Avola? Não, totalmente diferente, né? O Nero d'Avola ela tem uma chamada de outros nomes em outros lugares, não? A Nero d'Avola ela é da Sicília. Da Sicília. Ela dificilmente encontra em outros lugares, assim, porque é uma uva de lá. Ela precisa de um contexto muito parecido com o que a Sicília tem para poder para ser plena. E já o Barbera é lá no extremo norte. Lá no nordeste da Itália, lá no Piemonte. Algumas zonas do Piemonte, de onde sai Barolo, onde sai os Barbaresco. Só que o Barolo e Barbaresco é com Nebbiolo. Só que a Barbera é uma uva tão importante quanto a Nebbiolo lá. É Nebbiolo, Barbera e Dolcetto no Piemonte. O Dolcetto faz os vinhos um pouco mais simples, assim, mas faz também vinhos incríveis. Tem os Dolcetto di Doliani, que é uma apelação de origem excepcional para Dolcetto lá. E Barbera, tem a zona de Alba, zona de Asti, também, que faz Barberas excepcionais. E os Barolos Barbaresco, né? Que é que reina é a Nebbiolo. Só não compre Bramari achando que é Barolo. Já vi muita gente. Já chegou, vou levar um Barolo pra nós. Aí levou um Bramari. Um Bramari, né? Pode confundir. É um bom vinho também. Aí o cara quer errar até de continente, né? Quer errar, né? Errou tanto que atravessou o mar pra errar, pra tropeçar. Fez uma viagem aí.
De sabores também, né? Argentina pra Itália. Argentina para Itália. Não compre Bramar achando que é Barolo. É Barolinho, Barolinho. Inclusive, por falar em Barolo, eu estive lá na Moza Cristais esses dias e encontrei uma taça específica para tomar vinho Barolo. Ela é diferente, ela lembra uma Borgonha, mas é um pouquinho menor. Uhum. Então também é, talvez onde eu quero abalar no meu Natal. Quero botar um barolinho, botar um barolo, quero harmonizar. E pega essa taça bacana lá na Moza Cristais, cristaleria artesanal, localizada aqui em Blumenau, mas que vende para o mundo todo. Inclusive, essas taças Barolo são exportadas, principalmente para alemães, que os alemães gostam de beber Barolo. A Moza Cristais tem aí taças, vasos, copos. Teve lá, né, Sidney? Levou umas tacinhas para casa. Peguei essa Barolo Pegou tomei Barolo. um Nebbiolo com ela, muito boa para Nebbiolo, para Barolo. Só que eu fiquei pensando também como ela seria bem utilizada para vinhos fortificados, cara. Opa! O tamanho dela também é perfeito para vinho do Porto, para bons vinhos do Porto, né? Não qualquer um. Sauternes, Jerez, cara, Jerez doce, né? Por conta daquele formato dela, o tamanho é perfeito para isso também. Então tem mais de uma utilidade. Olha aí, ó. Eu vou até falar pro Gabriel sobre isso. Fala aí, faz um review, hein? Tem mais uma utilidade para essa taça, cara. Olha aí, Gabriel, olha aí. E se você quer ver as nossas compras, acesse o nosso Instagram, @do_mundo_vinho, tem um unboxing lá que eu fiz das compras que eu fiz lá na Moza no mês passado. Taça de água, tem a taça Cabernet Sauvignon deles, taça grande, bacana, bonita, assim, elegante na mesa. A taça de água lapidada com o pé azul. Que mais? Um copo também, um copo normal, de cristal. Peguei uma tacinha de sobremesa, com a tacinha para licor, que tava faltando lá em casa. Agora tô Tá completinho. tô completo, só falta a bebida, que essa eu vou arrumar com você, Sidney. Mas para quem quer saber, ver mais os produtos, acessa lá @Mozart Crystal. Crystal aqui é Mozart, né? Igual o nosso compositor. E aí, Crystal com Y. Coloca no Instagram, fala com eles, chamam no direct lá, quer algum produto, gostou, quer perguntar quanto tá o preço tá bacana. Tem umas promoções de fim de ano aí que você consegue pegar uma graninha e fazer bem. E aumentar a sua cristaleira aí com os produtos da Moza Cristais, a única cristaleria artesanal que nós temos aqui em Blumenau, que é a principal dos produtos da Serra Gaúcha. Vai na Vinícola Serra Gaúcha, vai degustar, vai tomar em uma dessas taças. E eu quero aproveitar só, pra gente fechar aqui, ó, Museu do Cristal de Blumenau. Vai lá fazer uma visita e também conhece um pouquinho da história do cristal no mundo, mas também da arte do cristal de Blumenau, né, que foi uma das principais potências aqui da economia da nossa região do Vale do Itajaí. Gostou do museu? Bem legal, bem bacana. Legal, né? Ainda algumas coisas estão sendo colocadas, mas tá bacana. Dá para visitar os caras fazendo as taças. Pô, isso é show, né? Se tiver em Blumenau e quiser ir lá na parte da manhã, é o horário que o pessoal tá trabalhando lá no forno. No forno. Pô, a gente não imagina, mas é um trabalho muito minucioso. E reclama, mas é caro. Mas o trabalho que tem em cima disso aí... Não é caro. Não é caro? Não é. Cara, formas de madeira, pra você ter ideia. Os caras soprando tudo lá, enchendo as forminhas, depois tirando, tudo manual. Tudo manual, né? Lá não tem nada de máquina praticamente. Não tem. Tudo vai só pega a vareta, leva lá. Tem uma esteira lá de temperatura lá para poder... Nada além. E a taça lapidada é uma lixa, tá lá assim, o cara daí ele bota na luz, ele olha assim, ladinho, aqui mais um pouco. Cara, é um trabalho, é arte, né? Arte, é arte. O pessoal é artesão. É artesão. Mas não dá pra fazer arte na hora do Natal, tem que comer direitinho, não dá pra comer demais. Prestar atenção. Prestar atenção agora no prato principal. Ave natalina. O que é ave natalina? É um frangão inchado que fica lá comendo, né? É um foie gras. Ave natalina pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Não tem denominação de origem, né? Não tem. É um frangão inflado, né? Inchado, peruzão lá, tá com um peitão assim, Dá pra pegar pombo na praça e falar que é frango natalino. O que é o peru? É aquele cara que você vai na academia, ele toma anabolizante, ele é só grande em cima e a perna é fina. Esse é o peru. Então você vai lá e vai fazer o peru. Peru glu-glu. Final do ano é o tempo do peru. E o que dá? Eu tô tentando lembrar do sabor do peru que faz tempo que eu não como, pra saber também o que dá pra gente harmonizar com ele. É um peitinho de frango, né? É o peitinho de frango. É aquela peitinho de frango. Uma carne mais desfiada, mais macia. Delicadinha, mais delicada que o frango até.
E depende muito do molho, né? Então, o que eu colocaria com o peru? Espumante ou vinho branco também. Porque tinto vai sempre sobrar, por mais leve que ele seja. Vai sempre sobrar. Aí você bota ali o salpicão, compõe o prato ali, né? Sim, então a gente tá na nossa linha de servir e nós estamos mais nos brancos do que no tinto, hein? Nós estamos só no branquinho. Sim, é porque não são tantos pratos que combinam com vinhos muito potentes. A gente falou aqui do leitão, falou do marreco, falou do leitão à pururuca. Do peru. Né? O Chester. Sim, então esses aí já estão do lado dos mais delicados, né? Então não são tantos pratos assim a serem combinados com vinhos potentes. Então, variando entre o espumante. O espumante é mais encorpado e tintos mais delicados assim, de corpo mediano para baixo, vai estar muito bem servido. E agora, se for botar uma carne, o Galdério lá quer fazer churrasco no Natal, aí vamos pro tinto encorpado. Taná, um Cabernet Sauvignon, um tinto Malbec, com mais corpo, com mais estrutura. E aí tá certo. Tem mais um prato aí que tá característico do Natal, que você lembra? Acho que a gente falou tudo assim. Falamos todos. Acho que é isso. Em termos de prato, a gente falou bastante coisa. Só se for fazer alguma coisa mais ligada à culinária italiana, né? Com massa, com... Talvez tem gente que opta em fazer um jantar e tal, ao invés de uma ceia, montar um bifezão, né? Para eventos menores assim, né? Aí dá para fazer uma harmonização bem mais tranquila, bem mais adequada. Sobremesa. Chegamos à sobremesa. O pudim de leite não falta no Natal. Não falta. Pelo menos da minha família, ela nunca faltou. Aquele pudinzão de leite e o pudim de queijo também. 2 pudins aí tradicionalíssimos, né? Vinho para sobremesa do Natal, assim, para ceia de Natal, 2 vinhos resolve todo o problema. Um vinho do Porto, para acompanhar aquelas sobremesas com chocolate e tal, que vão café, algumas sobremesas que vão café ali, um tiramisu, por exemplo. E um vinho moscatel. Moscatel também vai ser bem coringa ali. Aquelas sobremesas todas à base de fruta, torta de maçã, banoffee, o pudim. Resolve o problema todo com um bom moscatel. Se não quiser um moscatel pode pegar aí um Jerez doce, essa pegar um vinho madeira branco, né? Brancos mais doces, assim, vai ficar show. E o que tem que dar para aquele tio do pavê? Tem que dar o que para ele? Tem que dar uma mordaça para ele não ficar contando essas piadas. Dá de presente uma mordaça vermelha com a pontinha branca cheia de frufruzinho. Tem que dar um corridão de casa, né? Vai incomodar o outro, vai ficar com o cachorro. Só volta aqui quando aprender piada nova. Uma piadinha na mesa de Natal vai bem, né? É necessário, né? É necessário. Fala brincando, o tio do pavê é o mais necessário no Natal. Só não vai com a camiseta do Flamengo, né? Bota uma... Vai do Cruzeiro, vai com a do Cruzeiro. Bota uma blusinha mais bonita, vai né? Com a do Cruzeiro, vai ficar mais elegante. Vai. Agora tá na primeira, né? Agora nós saímos do fundo do poço. Saíram, agora vamos ver. Só tava cavando pra baixo, resolveu cavar pra cima. Ronaldão tem ajudado vocês aí, hein? Tem, salvou. Salvou. E meu Colorado aí, né? Deus o livre, né? Não dá pra falar, é só tristeza. Sidney, Natal então é isso? Que é isso. Falamos sobre Natal, petiscos, pratos principais e harmonizações para você não errar na hora de fazer sua ceia de Natal. Siga a gente sempre no nosso Instagram, @NoMundoVinho, no Spotify nós estamos aí, Apple Podcasts, estamos com uma audiência muito bacana e é claro aqui no YouTube, né? Testa as dicas e faz os comentários para ver se foram úteis, se ajudou bastante, né? Claro, e se ficou com alguma dúvida, manda um direct pra gente aí no nosso Instagram, a gente responde numa boa. Na hora. Numa boa. Um abraço.